São dois filhos, um filho que diz que não vai obedecer e obedece, que é a igreja, um filho que diz que vai obedecer e não obedece, que são os judeus, e os lavradores maus, que agarram os profetas, espancam os profetas e não apresentam os frutos, e Deus confia essa vinha, né? A propriedade dele é a igreja, e agora, por final, a parábola do banquete de casamento. Deus preparou um casamento, Deus preparou algo para os judeus, e os judeus não receberam. Então Deus faz o quê? Ele chama os gentios, ele chama a gente, ele chama a igreja. Agora eu li isso tudo por quê? Por causa do versículo 14 do capítulo 22. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vocês já pararam para meditar nesse texto? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus não escolheu os judeus? E por que eles não entraram? Eles não entraram porque eles não corresponderam. Deus escolheu eu e você também, não escolheu? Hoje, somos a igreja de Cristo escolhida. Vamos tentar, assim, definir aqui, né? A maioria de nós aqui temos uma visão mais arminiana do que calvinista. Somos escolhidos devido à presciência de Deus, ou seja, o que Romanos capítulo 8, versículo 29 diz, né? Aquele que de antemão nos conheceu, ou seja, aquele que anteriormente de todas as coisas nos conheceu, ele também nos predestinou e nos escolheu. Então nós somos escolhidos por quê? Porque ele nos conheceu antecipadamente. Então aquilo que você faz hoje não é surpresa para Deus. Todos os seus atos, todas as suas atitudes já estão descobertas diante de Deus. Só que qual é a diferença de nós para os judeus? Jesus morreu, nós aceitamos, e aqueles que aceitam o que Jesus fez têm as suas vestes transformadas, têm as suas vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro. Agora, como a gente viu na última parábola, na parábola das bodas, tinha uma pessoa ali que não tinha a veste adequada para a boda, não tinha a veste adequada para o casamento. Então não adianta eu e você chegarmos diante de Jesus no dia que Ele voltar, com vestes que não são vestes que correspondem àquele momento. E as vestes na Bíblia fala o tempo todo da nossa condição diante de Deus. Não é a nossa roupa propriamente dita, é a nossa condição diante de Deus. São os nossos pecados, são as nossas transgressões que precisam ser deixadas diante de Cristo, precisam ser lavadas pelo sangue do Cordeiro. E é um pouco sobre isso que eu queria falar com você. Hoje eu queria desmistificar algo que a gente confunde muito. Hoje, às vezes, as pessoas vão falar de... Hoje está na moda, né? Falar de destino. Todo mundo quer falar de destino. Vou liberar o teu destino, vem para cá que você vai descobrir o teu destino. E eu quero desmistificar um pouco isso. Eu quero desmistificar o destino, eu quero desmistificar o propósito, e eu quero desmistificar, de uma vez por toda, o que é o chamado. Então, chamado, propósito e destino, isso não são coisas tão difíceis de entender, e não são coisas subjetivas, são coisas que a palavra de Deus ela deixa bem clara para nós cristãos. Só que criou-se toda vamos dizer assim, né, uma atmosfera em torno disso, que acaba atraindo as pessoas que são preguiçosas e querem receber de alguém uma palavra de incentivo. Aí ficam correndo atrás de pessoas que possam liberar o seu destino, ao passo que o teu destino já foi liberado na palavra de Deus. Amém? Amém? Então vamos conhecer o nosso destino hoje. Quem está pronto para conhecer o seu destino? Aleluia! Então vamos lá. Primeiramente, um texto clássico, João, capítulo 3, versículo 16. Diz o quê? Deus amou o mundo todo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Não é isso que diz? O destino da humanidade é vida eterna. A sequência do texto diz o quê? João capítulo 3, versículo 16, diz isso. 17, 18 e 19 diz o quê?
Resumindo, né, o 19 diz assim: quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Levanta sua mão assim comigo. Deixa ela fechada. Fala assim: destino, propósito, chamado. Agora inverte comigo aí. Chamado, destino e propósito. Tudo começa com o chamado. Chamado é o início da caminhada. Quando você está lá na tua casa, aí tua mãe te chama. Marcelo! Está chamando para fazer algo que vai chegar, para cumprir um propósito que vai chegar num destino. Não é assim? Você está lá na tua casa, aí tua mãe te chama: Tamires, vem aqui, vem arrumar a cozinha para mim. Então, Tamires vai lá, o chamado da mãe, para cumprir o propósito que é arrumar a cozinha e alcançar o destino que é ter a casa arrumada. Não é isso? Não é isso? Não é simples assim? Então, quando Deus nos chama, quando Deus ele nos atrai com a sua graça, com o seu amor, Ele nos chama com um propósito, para nós chegarmos a um destino. E é assim, galera. Se a gente não cumprir com o propósito de Deus nessa terra, provavelmente a gente não entendeu o chamado, e nós não vamos chegar no destino. Para chegarmos no destino, precisamos passar pelo propósito, mas antes de entrar no propósito, nós temos que corresponder o chamado. Aí você fala: não precisa corresponder porque eu sou predestinado e tal. Vamos comigo no texto clássico, Efésios capítulo 2, versículo 8, e vou ler até o 10. Vou ler do capítulo 2 de Efésios, do 8 ao 10. Efésios 2 diz assim, 2:8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Então vamos dar uma pausa aqui. Eu quero conversar com vocês a respeito da graça. Nós somos salvos pela graça, amém? É o que a palavra de Deus diz, amém? Então o chamado de Deus, para mim e para a sua vida, é pela graça. Então não tem como nós entrarmos ou correspondermos o chamado de Deus se não for pela graça. Então o primeiro passo não é de nós para Deus, é de Deus para a gente. É impossível fazer qualquer coisa se eu não aceitar esse passo que Deus deu em minha direção. Eu costumo dizer que religião são maneiras, do homem tentar chegar até Deus, mas o cristianismo é uma maneira, é um modo que Deus criou, que Deus desenvolveu através da morte de seu Filho, para que Ele pudesse nos levar até Ele. Então a graça é como se nós estivéssemos dentro de um grande quarto fechado. Então pensa aqui agora, vamos lacrar todas essas janelas. Não é lacração não, tá, gente? Vamos lacrar todas as janelas, fechar todas as janelas. Agora estamos numa sala totalmente fechada. Não tem porta, não tem janela. E vamos ter o ar e o alimento e tudo que nós temos aqui dentro, mas não tem nada mais a ser acrescentado a esse lugar. É só o que tem aqui dentro. Quando acabar os recursos que tem aqui dentro, nós começaremos a desfalecer e a morrer. Então pensa que nós estamos aqui é o mundo, e Deus está lá fora com a eternidade. Nós estamos aqui dentro do mundo, fechados aqui dentro do mundo, não tem como nós acessarmos a Deus que está do lado de fora e toda a eternidade. Mas, por que não tem como? Porque as paredes são intransponíveis de dentro para fora, mas elas são possíveis de serem quebradas, se a pessoa correta, com as ferramentas corretas, conseguir fazer isso de fora para dentro. Então Deus faz o quê? Ele abre uma porta para que nós pudéssemos, para que a gente possa sair desse grande quarto, desse mundo fechado. Só que isso, o fato dele abrir a porta da graça, algo que você não merecia, eu e você, nós merecíamos estar dentro desse cômodo trancado e à morte. É o que Romanos 3 diz. Todos nós pecamos e carecemos da misericórdia de Deus. Então todos nós pecamos.
E nós merecemos isso, a morte, porque o salário do pecado é a morte. Só que Deus fez o quê? Gratuitamente abriu uma porta para que nós pudéssemos sair. Só que o que esse texto diz? É pela graça, amém? Mas é o quê? Mediante a fé. Então está lá a porta aberta, a fé é como se fosse um grande tapete estendido, que Deus gerou ela no nosso coração. Então o favor de Deus é a porta aberta, e a nossa responsabilidade é pela fé, mediante a fé, caminharmos em direção a essa porta que foi aberta. Então, a nossa responsabilidade é corresponder à graça de Deus. É pela graça. Não tem outra maneira. Se não fosse a graça de Deus abrir essa porta, nós morreríamos aqui dentro. Mas Ele abriu a porta. E agora, pela fé, nós precisamos ir ao encontro dEle. Porque é pela graça, mediante a fé. Mas não para aí. Esse é o chamado. O chamado que te atraiu é aquela porta aberta. O chamado que te atraiu foi o sacrifício de Jesus pela minha e pela tua vida. Esse é o chamado. Essa graça nos chama, nos atrai, mas ela nos atrai e nos chama com um propósito, que é o versículo 10 do mesmo texto. Versículo 10 diz o quê? Efésios 2:10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então a gente já falou do chamado. Deus amou o mundo todo e em Jesus nos chamou a viver com Ele, a corresponder o chamado dEle. Agora a gente vai começar a falar de propósito. Porque aquele que nos chama pela graça, nos chama para um propósito. E se eu e você não, já vou repetir isso, né? Se eu e você não correspondermos o propósito, escutamos o chamado, aceitamos o chamado, mas não correspondemos o propósito, provavelmente você vai morrer pelo meio do caminho. Eu já compartilhei isso uma outra vez aqui, né? Que eu falei que quando a gente não trabalha, nós temos a tendência de morrer. E não é trabalho natural. O trabalho natural é muito bom, é muito importante, vai te livrar de ser taxado de preguiçoso, né? Vai te livrar de passar necessidades, mas eu estou falando do serviço ao Senhor. Algo que eu estava lá atrás no louvor, ali perto da Dani e do Estevão, e eu fiquei um temor, um sentimento ruim tomou conta do meu coração. Ruim mesmo. Foi por conta de olhar para vocês e não ver uma movimentação no sentido de uma ocupação, né? No sentido de expandir o reino de Deus, de levar o evangelho a outras pessoas. Isso me incomodou, não ver movimentos e nem ver coisas naturais, no sentido, até mesmo estava compartilhando, acho que foi com o Diego, quinta-feira, falando que eu não vejo vocês se organizando para saírem, para estarem juntos, para fazerem coisas juntos. E o que foi desdobrando no meu coração é um sentimento que, se nós não acordarmos para cumprir o propósito pelo qual nós fomos chamados, para alcançarmos o destino, e o propósito, a comunhão faz parte desse propósito, porque a comunhão nos fortalece, a comunhão nos desafia, a comunhão nos dá estratégias para a gente viver o propósito e alcançar o destino. Se nós não vivermos isso, a gente vai adoecer e vai morrer. Então, uma igreja que não se preocupa com o perdido, ela vai adoecer e vai morrer. Uma igreja que não se preocupa não, vamos tirar a palavra preocupação e vamos botar a palavra ocupação, né? Uma igreja que não se ocupa em relacionamentos significativos, ela vai adoecer e vai morrer. Então nós precisamos desenvolver relacionamentos significativos aqui dentro. Nós precisamos nos ocupar em levar outras pessoas a Jesus. Porque senão nós vamos adoecer e vamos morrer. Isso aqui não é um clubinho.
Isso aqui não é um lugar legalzinho, onde a gente vem ouvir uma música boa, onde tem pessoas legais que não vão me roubar, não vão me xingar, não vão cometer nenhum tipo de bullying comigo. Não, isso aqui é parte do reino de Deus na terra. E tem um propósito, porque teve um chamado. Então, a maioria de nós hoje estamos aonde? Qual é o estágio que nós nos encontramos? Nós nos encontramos no propósito. Você foi chamado, Denilson foi chamado, Johnny foi chamado, Renan foi chamado, nós fomos chamados. Para quê? Para chegar a um destino. Mas para chegar nesse destino, precisamos passar pelo propósito. O que Mateus 7 fala, né? A porta é estreita e o caminho é apertado. E ela continua sendo estreita e o caminho continua sendo apertado. Não adianta você entrar por uma porta larga e achar que depois você pula o muro, que parece que quando você imagina uma do lado da outra assim, né? Porta estreita, porta larga e um muro que separa o caminho estreito do caminho largo, né? Você entra pela porta larga, em qualquer momento você vai pular o muro e cair no caminho apertado mais à frente. Isso é mentalidade de brasileiro, né? De achar que vai dar um jeitinho, de em algum momento passar para o caminho correto. Galera, o chamado é a porta, é quando você passa pela porta. O propósito é o caminho. Então, é apertado por quê? Porque todos os dias você dizer não para a tua própria vontade, é você negar a si mesmo. É o que a palavra de Deus diz, né? Se você não negar a si mesmo, se você não tomar a sua cruz, você não é meu discípulo. Jesus fala, né? Você não é digno de mim. Por isso que é apertado, por isso que é estreito. E a gente vive diante de uma geração que não quer isso. Uma geração que foi treinada a não querer isso. Uma geração que foi educada pelos seus professores no colégio, pela mídia na TV, pelas redes sociais, a não negar as suas vontades. Não, que isso? Onde já se viu? Isso é retrógrado, isso não existe mais, isso é coisa do passado. Hoje você tem que satisfazer todos os seus desejos, afinal de contas, você tem que ser feliz. Só que o erro que a gente comete é que a gente não entendeu que a nossa felicidade está em conhecer quem nos chamou. E quem nos chamou, Ele tem um destino maravilhoso para cada um de nós. Só que esse destino está depois do propósito. E hoje, está difícil de caminhar no propósito? Está difícil de passar por esse caminho? Se está difícil, é que você ainda não entendeu quem te chamou e por que te chamou e qual o propósito pelo qual Ele te chamou. Galera, que não tem prazer, não tem nada mais prazeroso, mais satisfatório, posso te dizer com toda a certeza do mundo, você sentar um dia inteiro na frente da TV e ver a série mais empolgante, melhor de todas as séries, ver todos os capítulos até anoitecer, ou você passar um dia inteiro jogando o jogo que você quer, ou com a pessoa que você ama, não é tão prazeroso. Quando você entende o propósito, quando você entende o chamado, não é tão prazeroso quanto o fato de você trazer uma pessoa a Cristo. Quando você caminha com a pessoa, e aquela pessoa, você começa a ver Jesus mudando a vida dela, transformando a vida dela, após ela ter aceitado, né, o chamado, isso é prazeroso demais. Você vê uma pessoa que estava rotulada e fadada segundo os padrões que ela vinha vivendo, a perdição, a uma vida de fracasso, você vê a vida dela tendo uma reviravolta e sendo transformada, não tem preço que pague isso. Para todas as outras coisas existem Mastercard. Brincadeira. Propaganda de graça aí. Mas não tem, cara, preço que pague isso. Então nós precisamos entender, e nós precisamos nos alegrar, nós precisamos apontar nossos corações para que eles se alegrem com aquilo que é, de fato, o que Deus nos chamou para viver e fazer. Amém? Então, uma vez
chamados, temos um propósito a cumprir. E esse propósito tem tudo a ver com aquilo que Deus deseja, não com o que eu e você desejamos. O desejo de Deus, 2 Timóteo, 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, fala sobre isso. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Quem quer abrir 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, uma vez chamados, agora no propósito, qual é o propósito? Apresentar Cristo à humanidade, apresentar Cristo a toda criatura, levar Jesus em todos os cantos. E não necessariamente você precisa ter um cargo na igreja, ter um título na igreja, ser alguém dentro da igreja. Pelo contrário. Então hoje, aonde você está inserido, aonde você está plantado, você não precisa pedir conta do teu emprego para viver integralmente para Jesus. Jesus não comprou 10% da tua vida para que você separe no fim do mês 10% da tua vida, ou 1/7, da tua semana, para que você separe um dia da semana a estar com Deus. Ele te comprou por inteiro. Ou você é 100% dele, ou não é. Porque ele não divide eu e você com ninguém. Ou é assim, ou não é. Então, se é 100% dele, é 100% dele, independente do lugar que nós estamos. Seja na nossa vizinhança, na nossa casa, na faculdade, no trabalho, no colégio, no clube, no futebol, aonde nós estivermos. Precisamos ser 100% dele. Já usaram nessa ilustração inúmeras vezes aqui, mas eu quero, porque sempre tem pessoas novas. Pensa você com a tua namorada ou com o teu namorado, e ele faz os votos a você, de você 98% fiel a você. 2% eu sou de fulana. Sério, dá para conviver com um negócio desse? Não dá, cara. Ou é 100%, ou não rola. Amém? Então, aquele que nos chamou, ele nos chamou com um propósito, de levar pessoas até Jesus. E se a gente não cumprir esse propósito, provavelmente, nosso destino ele será alterado. O destino vai mudar. Ainda que você chegue no mesmo lugar, o teu galardão vai ser diferente. Ainda que você suba, como Paulo fala numa das suas cartas, meio que sapecado pelo fogo. Eu imagino a boca do inferno sendo aberta assim, Jesus te puxando pela mão, você sendo arrebatado, e aí você sente, chegando lá no céu, você sente aquele cheiro de pena queimada, igual quando você queima o cabelinho no fogo do fogão. Subiu sapecado pelo fogo, subiu. Mas é diferente de quem sobe como Elias. É diferente de quem sobe como Enoque. É diferente de quem sobe cumprindo o propósito pelo qual foi chamado. Quantos querem cumprir o propósito pelo qual foi chamado? Amém. Falar um pouco sobre o meu, chamado. Porque, cara, o meu propósito, Porque Deus, ele chama, e o chamado dele é universal. Quem corresponde, entra. Quem não corresponde, está fora. Mas olha que bacana. Deus, ele respeita a tua configuração. Um exemplo claro disso, eu vou dar o exemplo da minha vida, mas se você for ver o rei Davi, estava lá, Deus chamou Davi quando ainda era um menino, estava no campo cuidando de ovelha, e ele chamou o cara para ser rei. E a configuração de Davi era o quê? Davi era um cara guerreiro, protetor, e Deus mudou tudo? Não. Davi continuou sendo um homem guerreiro, protetor, só que mudou os inimigos. Já não eram mais ursos, já não eram mais leões, agora passaram a ser gigantes, outras nações, e já não eram mais ovelhas, eram pessoas. Mas Deus respeita a configuração. Eu passei uma infância meio atropelada, meio conturbada.
E eu vivi em várias casas diferentes, eu morei em vários bairros diferentes, já morei em Campo do Coelho, já morei em São Lourenço, já morei no Rivo Torto, no Prado, Santo André, Conselheiro, São Jorge, já morei em Olaria, Alto de Olaria, enfim, não dá para lembrar. Eu já morei em vários lugares, já morei no Rio, já morei em São Paulo. Eu estudei em mais de 7, se eu não me engano, foram 8 ou 9 colégios diferentes. Eu sempre que eu ganhava um cachorro, antes de completar 2 anos de idade, minha mãe dava o cachorro. Ou seja, eu fui criado para desapegar. Eu não tenho, quando eu paro para pensar, quem eram os meus amigos de infância? Eu não tenho amigo de infância. Porque cada hora eu estava num lugar diferente. Cada hora eu estava com um convívio social diferente, cada hora eu estava no meio de um grupo diferente, num colégio diferente, numa vizinhança diferente. Então eu não tive essa coisa de criar raízes no lugar. Pô, essa galera aqui cresceu comigo, aí se encontra uma vez por ano, faz uma viagem, faz um passeio, a galera do colégio que estudou desde da 5ª série, do primeiro ano lá, sei lá, mudou a nomenclatura agora, né? Desde o prézinho, e agora a gente se formou no 3º ano. Eu não tenho isso. Isso é ruim? Talvez para quem teve e perdeu, seja. Mas para quem não teve, para mim não é ruim. Eu não sinto falta. Como é que eu vou sentir falta de algo que eu não tive? Então, eu particularmente não sinto falta. Posso buscar mudar isso? Assim, eu tenho tentado amenizar isso na minha vida, porque com essa configuração, acarretou algumas coisas também problemáticas na minha vida. Por exemplo, eu começava um projeto e não terminava, eu começava a estudar e parava, eu parei de estudar, né? Depois voltei, terminei, aí começava um curso e parava, começava um relacionamento e parava, tudo eu começava e parava, porque eu não criava raízes, eu não tinha essa configuração de estabilidade, de criar raízes. Só que Deus começou a mexer, desde a minha conversão, desde que Ele me chamou, Ele começou a mexer, porque Ele quer respeitar a minha configuração, mas Ele não quer que a minha configuração seja uma configuração doente. Então, Ele mostra a importância de respeitar a configuração, mas Ele começou a trabalhar alguns pontos extrapolados, né? Vamos dizer assim, dessa configuração. E Deus começou a mudar algumas coisas. Exemplo, a barba é esse projeto de permanecer, de independente do que as pessoas vão dizer, de como, cara, são 3 anos deixando a barba crescer, e no começo era aquele negócio do falhado, o pessoal fala, pô, barba é muito maneiro, mas esse negócio que você tem na cara aí, isso não é barba, fala sério, tira esse pelo aí trabalho, o pessoal falando no trabalho, cara, para atender o pessoal, tá feio, parece que tá sujo e tal. Eu falei, não, eu preciso aprender a perseverar. Voltei a estudar, terminei, aí fiz a faculdade, terminei, fiz a pós, terminei, estou casado há 11 anos, sou cristão, crente, nunca pensei em desviar há 12 anos, então muita coisa, trabalho no mesmo emprego, desde que eu me converti eu trabalhei em 3 empregos, ou seja, em 12 anos trabalhei em 3 lugares, um foi 6 anos, o outro foi uma passagem que eu tive no Rio e o colégio que eu fui e voltei. Ou seja, as coisas mudaram. Minha carteira era assinada de 9 em 9 meses. Nasci o filho, né? Quando eu chegava a fazer uma entrevista de emprego que o pessoal pedia para levar a carteira, eu falava, mas por que você muda tanto de emprego assim? Cara, eu enjoava. Eu não tinha essa coisa de criar raízes. Então, o pessoal às vezes está lá no trabalho, faz amizade com o pessoal, aí está ganhando mal, tem uma boa oportunidade, mas não vai embora porque tem amizade com o pessoal. Ou então, sei lá, né, algum tipo de apego, não, eu sempre fui assim, entrei recentemente, não vou deixar, não, para mim não, apareceu outra oportunidade eu ia, aparecia outra eu ia de novo, e ficava nesse troca-troca, né? E Deus ajustou algumas coisas, né? Me mostrou que é importante você ter asas, mas também é importante você ter raízes. Você precisa voar, mas você precisa ter aonde voltar para pousar. E Deus começou a trabalhar essas coisas no meu coração, e bacana que quando você fala de propósito, né? Aquele que me chamou, que te chamou,
nos chamou com um propósito. E Ele quer usar você por propósito dEle, respeitando a tua configuração. Então hoje, que são muitas maneiras de cumprir o propósito. Uns vão cumprir o propósito sendo empresários, outros vão cumprir o propósito através das artes, seja da música, da dança, do teatro, outros vão cumprir o propósito através da pregação, outros vão ser pastores, apóstolos, profetas, mestres, enfim. Existem muitas maneiras de se cumprir o propósito. Mas a minha configuração é de ser desprendido. Então hoje vocês me veem aqui, amanhã vocês podem não me ver mais. Não que eu não ame vocês, não que eu não goste de estar aqui, mas é a minha configuração. Eu fui criado assim. Posso lutar para mudar? Posso. Mas eu entendo que o reino de Deus precisa de pessoas com essa configuração também. Como precisa de pessoas que são tão enraizadas que sonham em um dia ser pastor dessa igreja, ou de jovens, ou de homens, de adultos, de velhos, de criança, não sei. Faz parte daquilo que existe na tua essência, da tua configuração. E Deus respeita isso. Amém? Então hoje, chamados para levar o Evangelho a todas as pessoas. Dentro da tua configuração, o que você pode fazer para corresponder esse chamado, vivendo o propósito de Deus? Lá no teu colégio, na tua faculdade, o que você pode fazer? Dá para fazer bastante coisa, não dá? A melhor maneira, a maneira mais eficaz de nós levarmos pessoas para Jesus são nos relacionamentos interpessoais. Porque é onde você pode ganhar, consolidar e enviar com muita facilidade. Agora, por exemplo, a gente amanhã vai para Rio Grandina, né? A intenção não é ganhar ninguém para Jesus. Pode acontecer, mas não é ganhar pessoas para Jesus lá no evangelismo, dando bombom, mensagenzinha. A intenção é encontrar um coração que já foi trabalhado, alguém que já está no processo e possa ser tocado pelo Espírito Santo. Ou semear algo que vai iniciar um processo no coração de uma pessoa. Agora, a gente não vai acompanhar todo o processo. Nós não vamos no evangelismo de Páscoa, em 2, 3 horas na rua, ganhar, consolidar e enviar uma pessoa. Nem Paulo fazia isso. Paulo viajava, ministrava a palavra, pregava a palavra nos lugares onde ele ia. Anos depois, ou um ano depois, ele mandava cartas àquele lugar, ou então voltava àquele lugar para ver quem dali tinha amadurecido para colocar como um líder daquela comunidade local. E assim a igreja foi se espalhando. Então hoje, vamos colocar uma mini viagem missionária, né? Vamos lá, vamos semear, como temos feito quinta-feira após quinta-feira, tanto em Conselheiro quanto em Rio Grandina. E em algum momento, pessoas ali vão despontar para o trabalho e vão seguir com aquele trabalho. Por quê? Porque eu voo mais do que pouso. Meu tanque é grande. Eu aguento ficar voando bastante tempo. E Deus me deu uma família que gosta de voar também. Entendeu? Entendeu? Isso é bacana você entender por quê. Quando você escolher a pessoa com quem você vai se relacionar, é importante você ter isso bem definido no teu coração. Porque você pode escolher uma pessoa que ame ficar enraizada, enquanto você é uma pessoa que sempre sonhou em passar a maior parte do teu tempo nos ares voando. Vai dar certo? Um ou outro vai ter que abandonar, vai ter que se moldar, vai ter que se ajustar no propósito do outro, e não no propósito que Deus chamou o outro. Então a sua configuração vai ter que ser transformada. Dá para fazer? Dá. Dá certo? Depende da disposição de cada um. Pode dar, como pode não dar. Você pode se esforçar e chegar uma hora, não aguentar mais fazer força e desistir. Aí você vê casamentos de 15, 20 anos se desfazendo, as pessoas 20 anos morando junto, aí descobre que incompatibilidade de genes.
Será que precisa de tanto tempo assim para você descobrir que você é incompatível a uma pessoa? Será que não dá para você descobrir isso no namoro? Será que não dá para você descobrir isso, nem precisar namorar? É só você olhar para aquela pessoa e falar, cara, não dá. Não dá. Cara que fica tacando bolinha de papel na praça de alimentação na cabeça dos outros, tacando pizza na cabeça dos outros, não dá. Eu sou uma lady, eu sou uma donzela. Eu fui criado com etiqueta, com fineza, então não dá. Esse não é o tipo de homem para mim. Então dá para você descobrir essas coisas antes. Só que os seus olhos têm que estar abertos. Só que o problema é quando envolve o coração, quando envolve a paixão, os seus olhos se fecham e você começa a deixar se levar pelo coração, que é a parte do nosso ser mais enganosa de todas. Amém? Então, olha para você hoje, feche seus olhos nesse momento. A tua criação, a forma como seus pais ou os responsáveis por você te criaram, pode parecer algo ruim, mas na mão de Deus pode ser algo poderoso. Ainda de olhos fechados, quero que você imagine José do Egito, um garoto que cresceu numa boa família, era o filho preferido da sua família, tinha uma visão de Deus para a vida dele, mas foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, depois foi acusado de tentativa de estupro, foi lançado na prisão, foi esquecido na prisão, e toda essa programação, tudo isso colaborou para transformar a configuração de José de uma maneira que ele pudesse vir a ser o primeiro ministro do Egito e salvar não só o povo dele, mas todo o povo daquela região do Oriente Médio no tempo dele. Então, quando você olha para você, você fala, não dá porque eu fui criado assim, não dá porque eu tenho essas marcas, não dá porque eu tenho esses problemas. Essas marcas, esses problemas te tornam um ser único, exclusivo diante de Deus. Então para de olhar, pode abrir seus olhos, para de olhar para o seu problema, para de olhar para a tua criação, para de olhar para aqueles que te agrediram como alguém que te prejudicou. E começa a olhar para essas pessoas como alguém que cooperou para preparar a tua configuração para você corresponder ao propósito de Deus. Não foi isso que José disse aos seus irmãos depois que os irmãos descobriram que ele era o José? Não fiquem tristes, não tenham medo, porque vocês foram usados por Deus para me enviar a esse lugar. É assim, cara. Ah, mas você não sabe o quanto que eu sofri. Vocês também não sabem o quanto que eu sofri. Agora eu tenho duas escolhas: ficar agarrado no meu sofrimento, ou decidir usar tudo aquilo que me fez sofrer para alcançar o máximo de pessoas possíveis para Jesus. Eu optei pela segunda. Eu optei para cumprir o chamado de Deus dessa maneira. Agora eu não posso optar por você, como também não posso te empurrar pelo tapete da fé para você entrar pela graça. É você que tem que fazer. Quem tem que corresponder é você, não sou eu. Agora, qual é o destino? Abre comigo 1 Tessalonicenses 4:13. Agora, irmãos, não queremos que ignore o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam com aqueles que não têm, como aqueles que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Então, qual é a razão da nossa esperança? Jesus ressuscitou e
Vivo está, e Deus ressuscitará também, como ressuscitou a Cristo, todos nós. Cara, se a gente não acreditar nisso, nada disso aqui faz sentido. Porque essa é a base da nossa fé. Tudo que a gente vive, a gente só anda no caminho estreito porque a gente acredita que tem um destino. Esse caminho estreito leva a um destino. Assim como o caminho largo também leva a um destino. Mas o destino do caminho largo não é o destino que nós queremos. Nós queremos o destino do caminho estreito. E o destino do caminho estreito é esse. Então, se a gente não acredita que esse é o destino, não faz sentido andar no caminho. Por quê? Só para botar mais gente na tua célula? Só para ter um rótulo de líder? Só para trazer mais pessoas para a igreja? Se o fim é esse, meu irmão, está tudo errado. Esse não é o alvo. Esse não é o destino. O destino é a nossa eternidade com Cristo. Amém? Esse é o foco. É por isso que nós atraímos e gastamos a nossa vida para atrair pessoas a esse lugar, as reuniões que nós fazemos, seja aqui dentro ou fora daqui, porque nós entendemos que sem Cristo o pecador vai para o inferno, e com Cristo o pecador é o quê? Justificado e vai aos céus. Então a sequência do texto diz aí: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes dos que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com voz de arcanjo e com um toque de trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois com eles, nós que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para todo sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Cara, isso são palavras que deveriam nos animar. Porque esse é o conselho da Bíblia. Animem uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Que um dia Jesus vai vir sobre as nuvens do céu e seremos arrebatados, amém? Depois que os mortos ressuscitarem, seremos arrebatados. Estou falando, se seremos arrebatados, é que Ele está prestes a chegar, amém? Quem anseia para esse dia? Sério mesmo? Ou você prefere que Ele venha depois que você casar? Depois que você fizer essa faculdade? Cara, por mim Ele podia vir agora. Pum! Acabou. Porque se eu estou vivo para Ele. Tudo que me satisfaz nessa terra é estar com Ele, obedecer a Ele. Quando eu faço algo que não está conectado a isso, não me satisfaz, é ruim, me traz desprazer. Então, se tudo acabar agora, eu vou estar com Ele eternamente. Ah, mas e o Noah que vai chegar? Cara, o Noah é criança, do reino dos céus os pequeninos têm acesso ao reino dos céus. A gente não precisa se preocupar com isso. E Ele não é nosso, Ele é do Senhor. Nós estamos aqui apenas criando, né, assim como Estevão, criaremos também o Noah, para que possa cumprir o propósito de Deus, para chegarmos ao destino. Agora, se o destino chegar agora, nesse momento, aleluia, glória a Deus. Então essa é a razão da nossa esperança. Por mais pesado, por mais estreito, por mais apertado que seja o propósito, o caminho, o destino ele é certo. Agora, estamos de fato andando nesse caminho, nesse propósito? Ou a gente escolheu fazer as nossas próprias vontades e andar num caminho mais confortável? Afinal de contas, Jesus pode demorar mais um pouco. Já estão falando há 2000 anos que esse cara vai voltar e até agora ele não apareceu, não deu as caras. A vida do homem é 100 anos, e seria muito azar, né? Ele voltar logo agora na minha geração. Então ele vai demorar para voltar, então vamos ver se
mais para frente, quando eu estiver mais velho, eu alinho o meu caminho e sigo a Jesus. Essas desculpas, talvez colhe com as pessoas que estão ao teu redor. Mas com Cristo, com a porta da graça aberta, e você não entrando, escolhendo não passar por ela, ela não vai colar. Não vai servir. Quando eu tiver um bom emprego, eu vou fazer isso para você, Jesus. Ou quando eu tiver uma família, eu vou viver desse jeito para você, Jesus. Quando eu for mais velho, cara, não é quando, é agora. Uma vez passando, aceitando o chamado, o propósito começa imediatamente. E o propósito é o quê? Viver na prática das boas obras que Ele preparou de antemão para mim e para você. É ir por todos os lugares. Na verdade, nem é ir, né? É enquanto você vai, prega o Evangelho. Porque a tradução mais correta, pelo menos segundo aquilo que eu entendo, né? Não seria ide, mas seria indo por todo mundo e pregando o Evangelho. Ou seja, enquanto você vai pregando o Evangelho. Então, enquanto você está no teu trabalho, ministra Cristo na vida das pessoas. Enquanto você está no teu colégio, ministra Cristo na vida das pessoas, com as tuas atitudes, com as tuas palavras, com o poder de Deus, da maneira que for necessário e preciso, mas ministra Cristo nas pessoas. Por isso que é apertado o caminho. Porque o bacana é ser amigo de todo mundo, não chatear ninguém com a minha religião, não ser o cara do contra dentro da sala, não confrontar ninguém com os seus pecados. Muito bacana, muito simples. Só que esse é o caminho largo. Esse não é o caminho estreito. O caminho estreito vai gerar confronto. O caminho estreito vai gerar desafios que pode fazer você chorar, se entristecer, ser perseguido, ser debochado. Alguém, né, debochar de você, não é você ser debochado com as outras pessoas. Só que são poucos que querem realmente, de fato, andar nesse lugar. Por quê? Porque o que Jesus trouxe para nós, cara, se você acredita, isso é poder de Deus para a tua salvação. Agora, se você não acredita, isso é loucura. É loucura. Você falar que um dia vai vir um homem na nuvem e vai chamar todos os mortos para estar com ele, e aqueles que estiverem vivos, meu irmão, é a coisa mais louca que você possa ouvir e imaginar. Acho que até hoje não conseguiram fazer nada parecido com isso, nem em Hollywood. É loucura. Mas é isso, é o destino de tudo que a gente vive, de tudo que a gente crê, de tudo que a gente fala aqui. Faz sentido para você? Se não faz, cara, tem que começar a reavaliar se você realmente já passou pela porta, se você realmente quer corresponder o chamado, porque o destino é esse.